Você já sentiu que a vida te colocou num canto, como se você fosse pequeno demais para sonhar alto, como se você fosse invisível? Você acorda cedo, trabalha duro, segura as pontas, resolve o problema, paga a conta, mas por dentro fica aquela sensação: ninguém me vê, ninguém acredita em mim, eu não tenho chance. E talvez o mais pesado não seja nem o cansaço do corpo, é o cansaço da alma, de sentir que você está correndo, mas não sai do lugar. Hoje eu vou te contar a história de um homem que foi desacreditado pela sociedade do começo ao fim, um gari, um trabalhador que muita gente passa do lado e nem enxerga. Só que ele fez algo que quase ninguém faz, ele não aceitou ser definido pelo olhar dos outros. E o que ele construiu não foi só dinheiro, foi respeito, foi liberdade, foi um novo destino. E mais do que isso, ele deixou uma lição que pode reconstruir a sua autoconfiança e te provar, de uma vez por todas, que disciplina e visão mudam tudo. Fica comigo até o final, porque essa história pode ser exatamente o empurrão que você precisava para começar a sua virada. Imagina a rotina dele: acordar no escuro, antes do dia nascer, um café rápido, às vezes frio, às vezes sem tempo nem de sentar, o uniforme, o peso do trabalho, o corpo cansado já no começo da manhã. E ainda assim ele ia, dia após dia, chuva, sol, frio, não importava. Porque quando você tem conta para pagar e família para sustentar, você não tem o luxo de parar. Só que existe uma coisa que dói mais do que a rotina pesada. É quando você percebe que ninguém valoriza o seu esforço. As pessoas olhavam para ele e viam só a profissão, não viam um homem, não viam um pai, um sonhador, alguém com vontade de crescer. Viam apenas alguém destinado a aquilo. E é aí que o mundo começa a esmagar a gente, quando ele te convence que o lugar onde você está é o lugar onde você vai ficar para sempre. E eu tenho certeza que quem está assistindo aqui já sentiu isso em algum nível. Às vezes não é exatamente na mesma profissão, mas a sensação é igual. Você dá o seu máximo e mesmo assim é ignorado. Você se esforça e mesmo assim é diminuído. Você tenta melhorar, mas sempre aparece alguém para te lembrar do seu tamanho. Como se você fosse menos, como se o seu sonho fosse ridículo. E o pior é que isso entra na cabeça, porque tem uma hora que você começa a acreditar. Começa a se perguntar se você está viajando, se você está querendo demais, se você está sonhando alto demais, se você não devia só aceitar e seguir. Começa a pensar: eu sou só mais um. E essa frase é uma prisão invisível. Só que a verdade é que não é o mundo que te limita primeiro, é a sua mente. Porque quando você começa a se enxergar pequeno, mesmo que você tenha talento, mesmo que você tenha força, mesmo que você tenha capacidade, você não se movimenta, você se encolhe, você se acostuma, você vive no automático. E teve um período em que ele também quase se acostumou. Teve um dia, como qualquer outro, em que ele chegou em casa exausto, corpo moído, mente pesada, e a sensação de que ele estava vivendo para sobreviver. Sabe aquela sensação de olhar para o futuro e não enxergar nada? Só mais trabalho, mais cansaço, mais conta. Ele sentou, ficou quieto e por dentro tinha uma pergunta gritando: é só isso? É só isso que eu vou ser? E é aqui que muita gente desiste, não porque é fraca, mas porque ninguém aguenta carregar um sonho sozinho por muito tempo, principalmente quando o mundo inteiro te diz que não vai dar certo. Mas naquele dia, em vez de se entregar, ele tomou uma decisão silenciosa, uma decisão sem plateia, uma decisão que ninguém aplaudiu. Ele olhou para a própria vida e entendeu uma coisa: se ele continuasse esperando alguém acreditar nele, ele ia morrer esperando, porque o mundo não dá permissão, o mundo não entrega oportunidade de bandeja, o mundo não vem com um bilhete dizendo: agora é a sua vez. Ele entendeu que a chance dele não ia cair do céu, a chance dele ia ser construída. E quando essa chave vira, tudo muda. Porque ele não virou empresário naquele dia, ele não ficou rico de uma hora para outra, mas ele ganhou algo muito maior naquele momento. Ele recuperou o controle da própria história. Ele escolheu não ser vítima, ele escolheu ser autor. E a primeira coisa que ele começou a construir foi disciplina. Não aquela disciplina bonita de internet, com motivação e música de fundo. Disciplina de verdade. Disciplina de quem está cansado, mas faz mesmo assim. Disciplina de quem tem pouco tempo, mas usa esse pouco tempo como ouro. Ele começou pequeno de verdade. Enquanto muitos descansavam, ele estudava um pouco. Enquanto muitos gastavam com qualquer coisa, ele guardava o que dava. Enquanto muitos falavam: um dia eu faço, ele fazia no dia que tinha. E não era perfeito. Tinha dia que ele falhava, tinha dia que ele chegava tão cansado que mal conseguia pensar. Tinha dia que ele achava que estava perdendo tempo, tinha dia que ele se perguntava se valia a pena. Mas ele continuava. E sabe por quê? Porque ele entendeu que autoconfiança não aparece antes da ação. Autoconfiança nasce depois. Você primeiro faz, depois você acredita. Você primeiro se prova, depois você se sente capaz. E aqui entra uma lição poderosa para você que está assistindo.
Você não precisa estar confiante para começar. Você precisa começar para construir confiança. Ele começou a observar o mundo com outros olhos. Ele começou a perceber que empreender não era ter sorte, não era ter contatos, não era nascer rico. Empreender era resolver problema, era criar valor, era oferecer algo que alguém precisava. E foi aí que a visão entrou. Visão é aquilo que te faz enxergar a oportunidade onde todo mundo só enxerga a dificuldade. Visão é aquilo que te faz parar de perguntar por que comigo e começar a perguntar como eu faço. E ele começou a perguntar como. Como eu posso melhorar minha vida? Como eu posso ganhar mais? Como eu posso aprender algo que me pague mais? Como eu posso usar minha realidade atual como ponte e não como prisão? E foi nesse processo que ele decidiu dar o primeiro passo real, não grande, real. Ele fez a primeira tentativa. Começou oferecendo algo simples, um serviço, uma ideia, um trabalho extra, não importa exatamente o que. O que importa é que ele saiu do campo da intenção e entrou no campo da ação. E no começo, não foi fácil. Teve rejeição, teve gente que riu, teve gente que duvidou, teve gente que falou, isso não é para você. Mas ele não parou, porque ele entendeu uma coisa que muda vidas. Quando você decide crescer, você vai incomodar quem se acostumou a te ver pequeno. E aí aconteceu algo que todo mundo que começa do zero precisa viver, o primeiro resultado. Pode ser a primeira venda, o primeiro cliente, o primeiro elogio, o primeiro dinheiro entrando. Pode ser pouco, pode ser simples, pode ser pequeno, mas tem um peso enorme. Porque é a primeira prova concreta de que você não estava viajando, de que você não estava sonhando à toa, de que era possível. E naquele momento o que nasceu dentro dele não foi arrogância, foi esperança com fundamento, esperança com prova. E quando ele teve essa prova, ele ficou perigoso. Perigoso porque agora ele não precisava mais que ninguém acreditasse. Ele já tinha visto com os próprios olhos que dava certo. E quando você prova para você mesmo, você vira outra pessoa. Você para de pedir permissão. Ele começou a crescer com consistência. Ele melhorava a cada semana, aprendia mais, ajustava, se organizava, começou a entender de atendimento, de entrega, de qualidade, de confiança. E ele começou a ganhar algo que muita gente persegue, mas poucos conquistam: reputação. Reputação é quando as pessoas confiam em você, quando o teu nome passa a valer, quando você é lembrado, quando você é indicado. E olha que louco, o homem que ninguém via começou a ser visto. O homem que era ignorado começou a ser respeitado. E isso não aconteceu porque a sociedade ficou boazinha. Aconteceu porque ele mudou. Ele mudou por dentro e o mundo respondeu por fora. Até que chegou um ponto em que ele já não era só alguém tentando, ele era alguém construindo. Já tinha mentalidade, já tinha visão, já tinha disciplina. E aí vem a maior lição dessa história. O mundo te desacredita no começo, o mundo te testa no meio e o mundo te respeita no final. Mas o final só chega para quem não desiste no meio. E se você está me ouvindo agora, talvez você esteja exatamente nesse meio, na fase que é difícil, na fase que ninguém aplaude, na fase em que você ainda não tem resultado grande, na fase em que você faz muito e parece que nada muda. E eu preciso te dizer uma coisa com toda a força: essa fase não é o fim, essa fase é a construção. Você não é pequeno demais, você só foi tratado assim. Você não é invisível, você só está num ambiente que não te enxerga. Você não nasceu sem chance, você só não decidiu construir a sua ainda. E é aqui que eu quero trazer isso para sua vida de um jeito prático. Se você tem entre 25 e 45 anos, talvez você esteja cansado, talvez você já tenha tentado antes e quebrado a cara, talvez você tenha família, responsabilidades, boleto, pressão, talvez você olhe para trás e pense, já passou da minha hora. Mas deixa eu te falar, enquanto você estiver respirando, ainda dá tempo. E se você quer começar a sua virada, aqui estão 3 passos simples, diretos e reais que você pode aplicar a partir de hoje. Primeiro, escolha um sonho possível, não um sonho bonito de internet, um sonho concreto, algo que faça sentido para sua vida agora. Pode ser aprender uma habilidade nova, pode ser abrir um pequeno negócio, pode ser começar uma renda extra, pode ser mudar de área, pode ser montar algo do seu jeito, só não pode ser vago. Sonho vago vira frustração, sonho claro vira plano. Segundo, crie disciplina de 30 minutos por dia. E eu tô falando sério, 30 minutos. Porque não é sobre ter tempo, é sobre ter prioridade. 30 minutos para estudar, 30 minutos para produzir, 30 minutos para vender, 30 minutos para aprender algo que te coloque num nível acima. É isso que vai reconstruir a sua autoconfiança. Porque quando você cumpre uma promessa pequena todos os dias, você começa a se respeitar. Terceiro, faça o primeiro movimento antes de estar pronto. Porque você nunca vai se sentir 100% preparado. Você vai sentir medo, vai sentir dúvida, vai sentir insegurança. E sabe o que você faz mesmo assim? Você vai. Você começa pequeno, você começa simples, mas você começa.
O começo pode ser feio, pode ser tímido, pode ser devagar, mas ele existe, e é isso que separa quem sonha de quem constrói. E eu quero que você entenda uma coisa: disciplina não é castigo, disciplina é liberdade. É ela que te tira do ciclo de tentar e parar e te coloca no caminho de continuar até dar certo. Porque a vida muda quando você decide que não vai mais se abandonar. E agora eu quero te fazer uma pergunta muito direta. Se um homem desacreditado, ignorado, subestimado, um gari, conseguiu reescrever a própria história e se tornar empresário, quem te disse que você não pode? Quem te convenceu que você é pequeno demais? Quem te fez acreditar que você não tem chance? Porque talvez hoje o que está te prendendo não é a falta de capacidade, é a falta de decisão. E se você chegou até aqui, eu vou te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo qual sonho você não vai mais abandonar. Escreve mesmo, se compromete com você. Porque às vezes a gente precisa colocar para fora para virar a verdade. Se esse vídeo falou com você,